Boa tarde, a reunião está sendo gravada a partir deste momento, certo? Eu sempre tenho que avisar, né? Eu acho que sempre tenho que avisar que vocês podem ficar à vontade, ou no grupo, ou em e-mail. É muito mais rápido no grupo do WhatsApp mesmo, sobre dúvidas ou problemas. Realmente pode ter estudante com problema de acesso, conexão, né? Quando não for possível mais, quando não é possível um dia, comunica. De qualquer maneira, as aulas estão sendo gravadas. E eu vou disponibilizar também mais material para vocês. Eu vou passar uma lista de frequência, certo? Para vocês darem presente, certo? E começar já já a apresentação. Vou apresentar minha tela, compartilhar minha tela, certo? Estou compartilhando a tela, né? Vou botar isso aqui. Pronto, vocês estão vendo minha tela, mais a minha janelinha. Vamos continuar com o sistema nervoso, está aqui, texto auxiliar. Vou recapitular rápido o que a gente já viu. 5. Vamos recapitular rápido. Fórum Lane e Autociência Bioquímica, eu usei esse livro de Eric Kandel, como falei para a aula passada. Eu falei também sobre esse bombeamento, né, bomba só de potássio, que a maior parte do ATP, esse bombeamento ativo, que se gasta ATP, a maior parte do ATP gerado pelo metabolismo de um neurônio é para fazer isso, certo? Para bombear e polarizar o neurônio, gerar um potencial de membrana. Certo? Isso nós vimos. Tem a sinapse elétrica, química. Qualquer problema, estou com fone de ouvido aqui, vocês me avisem. Vesículas sinápticas. Esse vídeo eu não vou passar de novo. Tem muito assunto pela frente ainda. Aqui, a bomba só de potássio ou só de potássio ATPase. Vídeo também, tipos de neurotransmissores, classes químicas. Também vimos um pouquinho ainda síntese a partir de aminoácidos. Esse também é o tipo de assunto que em livro de bioquímica a gente sai catando onde é que tem. Porque não existe um capítulo específico, né? Bioquímica do sistema nervoso. Né? É mais fácil vocês encontrarem capítulos específicos em livro de fisiologia, mas o livro de fisiologia tem muita coisa ou que não vai nos interessar e falta muita coisa também para esse livro de fisiologia. Não está na nossa abordagem. Isso nós vimos, recapitulando, acetilcolina, drogas norepinefrina, drogas glutamato.
GABA, né, ácido gama-aminobutírico. Essa animação que a gente viu. Modulação do glutamato. O que mais aqui? Também serotonina. A parte de emoções e humor, né? Que é controlado pelo corpos amigdaloides, ou as amígdalas cerebrais, promove a integração. O córtex pré-frontal, que é a função executiva, pensamento e consciência das emoções. Hipotálamo, funções fisiológicas das emoções, com a frequência cardíaca, pressão, etc. Porque a amígdala determina qual é a emoção, o hipotálamo executa a parte fisiológica. Né? Privação do sono, a amígdala detecta e estimula o hipotálamo a desencadear o eixo suprarrenal, os corticoides. Certo? E os corticoides encadeiam efeitos também nos neurônios. Essa localização do hipocampo, amígdala, né, que o hipocampo, certo? Perdão, está aqui. Hipocampo é muito ligado à amígdala, e por aqui a gente tem o hipotálamo. Né? Então vamos lá. A gente viu, né, a questão da depressão, que a gente viu primeiro. O primeiro tópico foi a questão de emoção e humor, o primeiro tópico mais específico, com o circuito neural da depressão, que a neurobióloga Helen Mayberg, da Emory University, detectou vários nós, dois importantes, a área cortical 25 e a área insular anterior direita. A área 25 é a confluência de pensamento, controle motor e impulso. Os neurônios têm maior quantidade de transportadores de captação da serotonina nessa área. E a área insular anterior direita, a autoconsciência e a experiência social, conecta-se com o hipotálamo, sono, apetite e libido, né? E também com a amígdala, com o hipocampo, que é a memória, e o córtex pré-frontal. É um centro integrador da memória, né? O hipocampo. O que acontece? Que há uma desconexão entre o pensamento e a emoção. Gera apatia e a falta de capacidade de agir. Aumento da atividade da área 25 e do corpo amigdaloide e a diminuição em regiões do córtex pré-frontal. Nós vimos isso, só recapitulando. Tá? Continuando com a depressão, tratamento medicamentoso. A monoaminoxidase foi descoberta em 1928 e em 1951. O uso de iproniazida para tuberculose mostrou-se que os pacientes tratados com essa droga, com esse fármaco, tinham melhorado de humor. E esse fármaco é um inibidor da monoaminoxidase. Agora, não se saber qual das monoaminas era responsável pelos sintomas ou pela depressão. E imipramina, que era usado no tratamento de esquizofrenia, que é um bloqueador da recaptação de monoaminas. Certo? Ainda hoje se usa inibidores da monoaminoxidase. Qualquer medicamento que é um bloqueador da recaptação de serotonina tem advertência na bula sobre o uso concomitante com inibidores da MAO. Fora outros medicamentos. Né? Então, mas essa imipramina não era específico. Era bloqueador da recaptação de monoaminas. Na década de 1980, o cloridrato de fluoxetina
que é inibidor seletivo da recaptação de serotonina. Então, existe uma classe específica de fármacos que são os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, e cloridrato de fluoxetina foi da primeira geração. Então, isso é usado, né, para o tratamento da depressão. E, em alguns casos, não responde bem, porque existe outro componente na depressão, uma série de outros componentes. A fluoxetina, por exemplo, realmente há uma melhoria do nível de serotonina na sinapse, quase que imediata, essa melhoria, mas os sintomas da depressão persistem por muito tempo ainda. Até o paciente sentir o efeito do tratamento demora um pouquinho, porque existem muitos componentes comportamentais, de aprendizagem, etc. E, em alguns casos graves, quando há risco de suicídio, né, se descobriu que a cetamina, que é um anestésico, alivia esses sintomas mais graves da depressão, e um efeito mais imediato e prolongado. Uma dose só, e ele não pode ser usado também de forma prolongada também, né, para essas situações. Tanto é que, hoje em dia, acho que qualquer paciente com depressão, como eu conheço, né, usam um inibidor seletivo da recaptação de serotonina. Fora psicoterapia e outras coisas, né? Isso eu estou falando da parte de fármacos. E esse anestésico é um bloqueador de receptores de glutamato, justamente para desestimular os neurônios que estão super excitados, certo? Que realmente aquelas áreas como o hipotálamo pode estar sendo superexcitado, e isso é uma consequência também de corticóide, do cortisol, desses hormônios do estresse. É um efeito. Então, realmente, a depressão pode ser desencadeada por um estresse crônico prolongado. Isso depende da pessoa. Realmente depende da pessoa. A pessoa pode se submeter a estresse e não ter a depressão. Tem outros sintomas. Realmente, o estresse não é saudável para ninguém. A pessoa pode desenvolver outra coisa. Em alguns, desenvolve a depressão, certo? Porque o cortisol danifica o neurônio, as sinapses, né? Por causa de estimulação excessiva, aumento do glutamato no hipocampo e no córtex pré-frontal. E isso prejudica a memória também. A memória acaba sendo prejudicada. Psicoterapia e combinação dos tratamentos. Porque todos esses transtornos que envolvem hábitos, envolvem aprendizagem e emoção, tem que haver psicoterapia, que é uma forma da pessoa aprender o que ela está fazendo de errado, fora outras ações, como mudança de hábitos. Não tem como, por exemplo, a pessoa querer tratar a depressão e ter hábitos, por exemplo, como não dormir direito. Querer fazer um tratamento assim, é lógico que a curto prazo tem que ter medicamento. A pessoa acaba tendo insônia e outras coisas, mas a longo prazo ela tem que fazer higiene, certa higiene do sono. Tem que fazer uma higiene do sono, tem que adquirir realmente hábitos, e requer um certo esforço, mas a gente considera que
que a psicoterapia vai ajudar nisso. Isso, a linha da psicoterapia depende muito, mas a curto prazo, talvez seja mais indicado para a depressão, como é que eles chamam mesmo? Até psicoterapia cognitivo-comportamental, que é para mudança de hábitos. Mas a curto prazo, para realmente fazer um efeito na mudança de hábitos, depois o sujeito. Porque é um efeito na mudança de hábitos, uma pessoa não ainda falta muito para uma autoaprendizagem, autoconhecimento, saber por que aquele medo. Então, isso é uma coisa muito mais prolongada. Né? Então, vamos lá. Aqui, serotonina e tratamento da depressão, mudança de hábito, né, como a própria luz, porque a falta de iluminação. Olha, nós somos primatas diurnos, certo? Uma coisa sagrada é o dormir à noite. Realmente, para nós, dormir aquele período o necessário, porque pode variar de acordo com a pessoa. Mas temos que dormir à noite direitinho. Temos que nos alimentar e não, como primatas, nós não somos sedentários. Para a nossa saúde tem que combinar tudo isso. Atividade física, alimentação e sono. E se expor à luz solar durante o dia e à escuridão durante a noite. Né? Então, atividade física, desde que não excessiva, né? Depende da pessoa, desde que não excessiva, na medida certa, atividade física com muito também alongamento, com combinação de força, alongamento e resistência, certo? Tudo isso ajuda. Não só o tratamento de depressão, mas qualquer transtorno de humor, certo? O olhar, ficar olhando para perto por muito tempo também não é muito saudável, no final das contas, por isso a gente precisa exercitar o olhar para longe, por isso que é tão bom também uma caminhada ao ar livre. É muito boa uma caminhada ao ar livre. Mas, vamos lá. Dopamina. A dopamina vai ser também importante na aula de hoje, específica para hoje, que é o sistema de recompensa. Eu coloquei primeiro a apresentação do sistema de recompensa da dopamina, mas esse sistema de recompensa é extremamente útil no extremamente útil para a aprendizagem, certo? Aqui, anatomia geral, mas vamos lá. Dopamina, a gente viu, também é a via de recompensa da dopamina. Pronto, vou começar coisa nova a partir de agora. Eu vou um instantinho. De vez em quando é bom eu dar uma pausa para ver se não tem. Porque quando eu estou apresentando, a gente fica olhando o PowerPoint, a minha tela, e mais nada. Certo? Então, abri o WhatsApp aqui numa guia. Vamos lá, continuar. Tenho nervoso. Apresentação de slides do atual. Agora vamos começar a falar inicialmente hoje de memória e consequências
a chamada demência, né? Da degeneração do cérebro que leva à demência, que não é só uma, certo? Então vamos, um pouquinho da história. Na década de 1930, um neurocirurgião canadense chamado Wilder Penfield, ele, ao operar, ao estimular o lobo temporal de pacientes epilépticos um pouco antes da cirurgia, ele, enquanto os pacientes estavam ainda conscientes, ele viu que houve evocações de memórias remotas ao estimular o lobo temporal do cérebro. Memórias que a pessoa não se lembrava, por exemplo, não se lembrava daquilo, começou, certo? Um colega americano que eu conhecia procurou o Wilder Penfield, esse William Scofield, por conta do caso de um paciente HM, não tem o nome dele, ficou registrado como HM, por questão de privacidade, né? Que essa pessoa tinha uma lesão no lobo temporal por causa de um acidente de bicicleta aos 9 anos de idade, que gerou epilepsia. Esse cirurgião tratava, ele fazia cirurgia para pacientes epilépticos graves, né, que o tratamento na época era uma intervenção no cérebro mesmo. E, no caso, teve que haver remoção dessa área, o lobo temporal, em ambos os hemisférios. O que aconteceu? Perda da formação de memória declarativa nova, não da que já estava formada. Então, essa pessoa ficou apenas com a memória de curto prazo, certo? A memória chamada de curto prazo. Então, essa pessoa teve a epilepsia curada, até porque a epilepsia dele, que foi desde os 9 anos, era tão grave que ele não conseguiu terminar a escola, ele não conseguia ficar no emprego, porque as convulsões eram muitas durante o dia inteiro. E você sabe quando é que aconteceria? Fora que existem alguns sintomas de epilepsia, por exemplo, que são as crises de ausência. Isso depende da pessoa, e claro, certo? Eu, por experiência, digamos, contando a minha experiência, eu tenho cavernoma cerebral, que é um hemangioma dentro do cérebro. Então, tomo medicamento para controlar qualquer possibilidade de sintoma. Mas o hemangioma, peraí, abrir essa, está batendo a persiana. Olha, é um hemangioma, então a má formação vascular, mas provoca irritação no tecido nervoso ao redor, quando há micro sangramentos. Então, não há possibilidade realmente extremamente remota de ter, como é um feito nó, certo? Como é uma coisa feita nó, não é uma bolha, né? Realmente estourado, não vai. Mas provoca irritação, né? E o meu neurologista disse que pode ter crescido com a idade e só começou a manifestar sintomas, mas eu já tinha dor de cabeça desde criança. Provavelmente, talvez, a dor de cabeça profunda talvez tenha sido dele. Também, por exemplo, teve um dia que, coisa de 8 anos atrás, por aí, que eu já estava aqui em Termares já, que
depois de uma dor de cabeça daquelas, tomei medicamento, ficou aquela, sabem, aquele, quando tem dor de cabeça muito forte, que eu tomo remédio, passa a dor, mas ainda fica aquela ressaca, aquela sensação de que não está normal ainda. O que aconteceu? Eu olhei para a varanda aqui do apartamento, para a paisagem, e metade da minha visão estava sem foco e a outra metade com foco. E tapei um olho. Continuou a mesma coisa, o outro. Para meu campo visual cerebral, que estava assim. E foi um sintoma bem estranho. Há uns anos atrás, isso foi quando? Certo? 2015 que aconteceu. Então, há 5 anos eu tive convulsões. Mas antes disso, ainda bem que fui dormindo, foi de manhã cedinho. Mas eu tinha tido durante a noite uma dor de cabeça, daquela lancinante, daquela que não estava passando. Mas antes disso, um sintoma que eu procurei saber, que é característico da epilepsia também, na realidade, o que eu tenho provoca sintomas de epilepsia. São as crises de ausência. Certo? A gente perde parte da memória ou da consciência, eu não sei se porque, no meu caso, está no hipocampo. Essa coisa está no hipocampo do lado direito. Parece que quando ela está irritando, isso nunca mais aconteceu. Quando ela irrita, eu acho que ou perde a minha memória a curto prazo e não forma, porque eu não perdi a consciência. A gente era tão estranho porque a gente, eu deixava cair uma caneca de café só depois que eu vi que eu tinha caído, e vendo televisão. Deixava cair livro, depois eu não estava carregando livro, cadê? Eu estava no caminho que eu estava fazendo. Coisa do tipo. E é uma sensação bem estranha, porque a mudança de consciência, do estado de consciência muda. Você se sente estranho. Uma sensação de estranheza pior do que a do déjà vu, que ele também sente aquela coisa estranha. Há uma mudança de como o seu sistema nervoso está percebendo as coisas naquele momento. Em segundos. Mas vamos lá, voltar para o rapaz aqui. O que aconteceu é que essa pessoa, depois que removeu os lobos temporais de ambos os hemisférios, certo? Não teve mais memória formada, certo? Mas manteve a antiga. Tudo que estava memorizado antes da cirurgia continuou. Por exemplo, o que aconteceu com ele? Que foi o Penfield, né, que foi trabalhar com esse paciente. Todo dia era como um dia novo. Todo dia o paciente não reconhecia, digamos assim, o cirurgião. Ele tinha que sempre se apresentar. Sou cirurgião que estou te acompanhando. Porque ele não formava memória nova de jeito nenhum. Só a curto prazo, no dia seguinte, já tinha esquecido. Certo? E que diz que ele trabalhou 20 anos com esse paciente, né? Vou botar aqui. Mas quando ele começou a fazer testes de aprendizagem, etc., com esse paciente, se descobriu que não houve interferência na memória de habilidades motoras. Certo? Existe um teste que se pega uma estrela de 5 pontas, certo? E se pede para contornar, desenhar por cima. É um teste neurológico que se faz isso. Então, ao fazer isso, o HM, ele fazia tão mal na primeira vez, tão mal quanto qualquer outra pessoa, mas era o padrão normal.
e habilidade motora. O que acontece? Quando as pessoas praticam isso um dia, depois do outro dia, melhora o desempenho. Questão de prática, de habilidade motora. Então, o que se observou é que esse paciente melhorava a habilidade motora com o tempo, certo? Que ele melhorava a atividade motora com o tempo. Então, ele não perdeu a memória motora dessa habilidade, certo? Ele não tinha perdido. Então, é outra área do cérebro responsável. E, mais tarde, esse Larry Squire, da Universidade da Califórnia, realmente diferenciou que a memória explícita declarativa, essa que a gente está usando agora, certo? A memória para os fatos, para os eventos, para reconhecer uma pessoa, saber o nome dela, etc., é diferente da memória implícita ou não declarativa. Uma maior parte da nossa memória está aqui, que é uma memória inconsciente, certo? Inconsciente, certo? E que ela vai além das habilidades motoras, porque é essa memória que faz com que a gente use a gramática sem nem conhecer a gramática, de forma intuitiva. E também ela permite a gente nadar, aprender a nadar, dirigir, né? E, entre outras coisas, tocar um instrumento, certo? Então, vamos continuar. Então, agora, falando de memória, né? A memória implícita também está no condicionamento clássico. O condicionamento também vai ver que também tem implicações no caso da drogadição, no caso do sistema de recompensa. O condicionamento clássico está atrelado ao sistema de recompensa, mas outra história, que é a formação de novas sinapses. E agora vamos ver memória e envelhecimento cerebral. Existe um chamado esquecimento senescente benigno. Scott Small, da Columbia University, isso é um trabalho desse Scott Small da Columbia, com o Eric Kandel. Eles conseguiram localizar uma proteína que é CREB, que faz parte do complexo CREB, né? Que é a RBAP48. E isso aqui é da expressão celular, regula a expressão celular. O que acontece? Que ela é muito importante na conversão da memória de curto prazo e memória de longo prazo, porque ela age naquelas áreas do cérebro para a formação da memória de longo prazo, como o lobo temporal, aumentando o número de sinapses, certo? E detectar uma diminuição da expressão dessa proteína no giro denteado, no caso do senescente, no envelhecimento senescente benigno. Ou seja, o esquecimento senescente benigno tem um mecanismo diferente das demências não benignas, como Alzheimer. Certo? Como Alzheimer. Tem digamos, processo diferente. Vocês vão ver que Alzheimer e outras demências patológicas têm um mecanismo diferente. Agora, o que eles observaram, que se foi observado em modelos de camundongos, etc., que essa proteína diminui no giro denteado com a idade. Certo? Mas esse Gerard Carcenti, na Universidade de Colômbia, né, descobriu a osteocalcina, liberado pelo tecido ósseo. A gente pode recapitular isso quando for ver tecido ósseo, e que isso é Aí o Kendall e o
Kessent foram trabalhar sobre o efeito, porque o Kessent já tinha descoberto que a osteocalcina tinha efeito nos neurônios, tinha efeito no sistema nervoso central. Mas qual seria o efeito? Então, ele observou que a osteocalcina aumenta a expressão da PKA, né, da fosfocinase A, perdão, proteína sinase A, eu sempre pensei em fósforo, né, proteína sinase A, da CREB e da RBAP48 do giro denteado, ou seja, alivia a senescência benigna, o esquecimento benigno, certo? Lembre-se que massa óssea diminui com a idade. E diz que existe essa possibilidade de que entre outras coisas, né? Mas é um fator de risco para o envelhecimento, por essa senescência benigna, esse esquecimento senescente benigno devido ao envelhecimento, seja também por diminuição da massa óssea, fora outras coisas, né? Fora outras coisas. A própria atividade cerebral com a idade tende a diminuir por questão de comportamento também. Cultura, comportamento, etc. Vou ver se está aqui, não. Opa. Mas, como ele salientou, certo? A idade, ou seja, a cognição é muito mais do que memória. E tem coisas que melhoram com a idade. Se a pessoa aprender a envelhecer. Tem coisas que melhoram com a idade, como, por exemplo, a capacidade de julgamento, de avaliação. A outra coisa, a ansiedade diminuir. Realmente, quando a gente aprende com a idade, a tendência da ansiedade é diminuir. A seletividade aumenta. A gente não fica atrás de tudo quanto é coisa e de informação. Nós temos que realmente ser mais seletivos quanto a consumo de informação, certo? A gente não é para guardar tudo na memória, saber tudo de cor. O que é mais importante é entender. É muito mais importante do que memorizar. Coisa decorada, como a gente tem que focar numa coisa chamada, que o psicólogo da aprendizagem americano, David Ausubel, chamou de aprendizagem significativa, aprendizagem que tenha significado, né? Nem que seja um significado teórico. Significado não significa que vá aprender, ou seja, não é uma coisa que vá, não é conhecimento para fazer algo na prática, para aplicar, mas é aquele conhecimento que tenha valor, inclusive cognitivo, para a gente, certo? Olha, toda vez que a gente recebe uma informação nova, se essa informação ela fazer sentido, o que quer dizer? Ela tem correlação com aquilo que a gente já sabe, é muito mais fácil de a gente incorporar, né, na nossa memória, ou seja, de a gente aprender, de ela ter valor para a gente, porque é uma informação que não é só nova, ela tem significado. Então, se você tem uma informação nova e você tem na sua memória coisas correlacionadas a essa informação nova, é muito mais fácil dela incorporar do que se for algo que não diz nada a respeito, você não consegue aprender. A gente não consegue aprender algo totalmente fora do que a gente já sabe. Então, ele enfatizava muito, né, que a melhor forma de ensinar seria tendo conhecimento do que o estudante já sabe. Por isso, é muito bom
o estudo em grupo, tirar dúvida com um colega também, porque você vai partir do que você sabe e vai tentar ir um passo além. Mas vamos lá. Continuando memória e demência, Alzheimer. Olha, acho que toda a família da minha mulher tem caso com Alzheimer. Caso que existe, que está atual, de tia dela, tias. A própria mãe, minha sogra, faleceu aos 87 anos, ela tinha Alzheimer. Eu tenho uma vizinha aqui da gente, mas eu acho que ela não só tem Alzheimer, não. Não é Alzheimer, é outra senescência, outra demência. Que existem outras. O povo fala, generaliza o Alzheimer, mas considerando algumas coisas, eu acho que ela não é só Alzheimer. Que é possível ter mais de uma, né? Então, vamos lá. Alzheimer foi, em 1906, o psiquiatra alemão Alois Alzheimer, ao estudar o caso de uma mulher chamada Auguste D., 51 anos, é mulher, ela era uma mulher, viu que ela começou a apresentar déficits de memória, perdas cognitivas crescentes, e morreu só 5 anos depois. Ela provavelmente tinha componente genético para ser tão jovem e morrer. Certo? O cérebro foi dissecado, patologia, né? E estava encolhido, menor do que o normal, placas amilosas e emaranhados neurofibrilares dentro. Isso já foi observado logo, essas placas fora dos neurônios e esses emaranhados dentro dos neurônios. Vamos começar. Onde começa? Justamente no hipocampo. Uma característica do Alzheimer é começar no hipocampo. Começar justamente numa área do cérebro muito importante para a memória a longo prazo. Certo? Para a memória a longo prazo. Certo? Que conecta. Certo? Porque o córtex é muito mais da córtex frontal, muito mais da nossa nosso pensamento mesmo, certo? Tem os lobos, esses lobos temporais, que se conectam com o hipocampo, certo? A ausência dos lobos temporais, aí que não há formação de memória. E o hipocampo, no caso daquele paciente, o HM, estava íntegro, por isso ele ainda tinha memória a longo prazo. Mantinha memória. Agora, Alzheimer só em casos mais graves, quando o cérebro começa a deteriorar mesmo, certo? Começa a perder certas funções. Mas afeta primeiro, na maioria dos pacientes, até onde eu saiba, a memória a longo prazo. Depois, outras funções. Então, existe caso da pessoa não reconhecer mais os filhos, mas continua andando de bicicleta. Continua a memória motora, mas continua sendo capaz, por exemplo, de realizar atividade, habilidade motora, não desaprender a habilidade motora. Agora, em certos casos, realmente o Alzheimer começa também a comprometer, casos mais adiantados. E casos mais adiantados pode comprometer funções também vegetativas, funções de controle do batimento cardíaco, do pulmonar, etc. Mas vamos lá. Tem uma animação já aqui para vocês, que essas placas amiloides que já existe na membrana do neurônio,
um peptídeo, que é o beta-amiloide, que é a proteína precursora da amiloide, APP, da membrana celular. Duas enzimas cortam. Tem o corte beta, que é para o exterior, e o corte gama para o interior. Certo? O problema é quando ocorre erros nesse corte. Certo? E mesmo havendo erros e formando agregados no exterior, ele pode ser reciclado pelas células da glia. E na parte interna, que é a proteína tal, que forma esses emaranhados neurofibrilares por problema na dobradura, ocasionado também por deficiência das chaperoninas e outras proteínas que contribuem, que ajudam a essa proteína se dobrar. Nós vamos daqui a pouco ver a função dessa proteína. Fatores genéticos, a proteína presenilina mutada e a proteína clusterina aumentada são fatores genéticos para a precocidade, porque elas contribuem para esses erros. Ou seja, também, olha, a pessoa pode ter Alzheimer sem ter fator genético. Genética, principalmente para a precocidade. A pessoa pode desenvolver Alzheimer. Certo? Existe algum fatores de risco, né? Nós vamos ver. Vamos lá. Dessa animação, está mostrando o peptídeo, primeiro na membrana, aqui é o normal, alfa-secretase, corta a APP, aqui, com esse pedacinho aqui também, e a gama-secretase, esse outro pedaço. Certo? E isso faz parte do normal, né? Agora, notem a diferença, que aqui quando cortou, está sem aquele pedacinho amarelo. Esse pedaço aqui inteiro, é um pedaço, é um peptídeo integral de membrana, o que acontece com ele no exterior? Sendo ele um peptídeo integral de membrana, que é o beta-amiloide. Vai formar agregados insolúveis. Certo? Forma agregados insolúveis. Justamente as placas amiloides. Aí a proteína tal, ela tem uma função muito importante, que é estabilizar os microtúbulos dos axônios. Aqui a proteína motora carregando, arrastando uma vesícula com neurotransmissores pelos microtúbulos do axônio. A proteína tal, olha, se ela não for devidamente, eu chamo em inglês tangle, mas são os agregados neurofibrilares, certo? Ela se desconecta dos microfilamentos, além do mais, desestabiliza os microfilamentos dos axônios. Tem um outro vídeo aqui. Vou passar para vocês já eu passo os créditos, os links desses vídeos, tá? Mano, demência frontotemporal. Já tinha sido descoberta antes
uma década antes da doença de Alzheimer, por Arnold Beck, da Universidade de Praga, afeta mais jovens, numa faixa etária mais jovem do que o Alzheimer. O Alzheimer começa, digamos assim, a idade de risco 65 anos para cima, e a demência frontotemporal é abaixo disso. Em média, né? A gente fala assim, é uma questão de média. Começa no lobo frontal, justamente aquela região do cérebro que coordena a nossa inteligência social, nossas habilidades interpessoais, certo? E, peraí, certo? Uma coisa que a gente tem que falar é que por conta disso aqui, as pessoas com a demência frontotemporal mudam de comportamento de repente. Passam a fazer coisas que não fariam. Passam a fazer coisas antissociais que não fariam. Inclusive, acabam se envolvendo com, não resistindo e roubando coisas de uma loja, e arrumam briga, e se comportar de uma forma antissocial. Acabam ou abusando de bebida, acabam se descontrolando e brigando com as pessoas. Em muitos casos, quem está no começo dessa doença vai parar na polícia, por exemplo. Então, vamos lá. Agora, esse pesquisador da Universidade da Califórnia, campo de São Francisco, né, Bruce Miller, observou que pacientes com a demência frontotemporal específica do hemisfério esquerdo, apesar de tudo, de repente ficam extremamente criativas, especialmente se já eram ligadas a uma profissão criativa. É como se tivesse tirado o freio. Passam realmente a botar a criatividade para fora. Também é por dobramento errado de proteínas, formando agregados, certo? Os genes afetados são esses, né? C9orf72, a proteína tal e progranulina. Só que não começa no hipocampo, eu coloquei aqui, certo? Vamos lá. Coloquei aqui. A progranulina normal, mas em concentração baixa, forma agregados da proteína TP43, certo? Somando os agregados tal, então, fator genético, a proteína presenilina mutada e a clusterina aumentada, são fatores genéticos para a precocidade, certo? Para formar esses agregados. Essa proteína clusterina, que é realmente aumentada no caso dessa demência frontotemporal, para formar, junto com os agregados tal, e começa no córtex frontal e temporal, principalmente. Aí cita outros distúrbios neuronais do dobramento de proteínas. Creutzfeldt-Jakob, Parkinson e Huntington, que não são necessariamente ligadas a demências, tá? Com perda de memória. Parkinson. Existe uma demência ligada a Parkinson. O Creutzfeldt-Jakob é uma doença de prions, priônicas, de dobramento de proteínas que são dobramentos de proteína errado e que são contagiosos, né, que passam de um neurônio para outro. Todos eles podem provocar isso, mas
a Creutzfeldt-Jakob tem uma característica que pode ser a partir de carne crua, carne contaminada com esses prions. Parkinson afeta mais a questão do movimento e controle de movimento. Assim, o Creutzfeldt-Jakob também afeta o movimento. Há espasmos e há também problemas de cognitivos. E Huntington também movimento, né? Então, peraí, cadê? A proteína com dobramento anormal forma aglomerado no cérebro, o que resulta em distúrbios neurodegenerativos. A placa amiloide, agregados a beta, que é amiloide beta-amiloide, né? Doença de Alzheimer, emaranhados fibrilares, agregados tau. Tem no transtorno do estresse pós-traumático, encefalopatia traumática crônica. Assim, corpo de Levi, porque ele era alemão, né? O nome do Lewis, como os ingleses pronunciam. São doenças de Parkinson. E a inclusão nuclear, né, de Huntington. Espera aí um instantinho aqui. Eu estou sentindo falta de uma animação, qualquer coisa eu complemento, tá? Estou sentindo falta de uma. Será que ela saiu do lugar, né? Minhas edições? Demência aqui de forma geral, não uma específica, essa animação. As demências patológicas, né? Aqui nessa animação cita o percentual de casos, a frontotemporal não tem uma estatística dela, que muitas vezes, eu acho que muitas vezes ela é confundida ou não é diagnosticada. Existe a de Alzheimer, né, 50% a 70% de casos, a vascular, que é por problemas de oxigenação do cérebro, que isso pode acontecer com a idade, aumentar com a idade, no caso de existem vários motivos para levar a um problema vascular, né? A demência do corpo de Lewy, que é a mesma do Parkinson, mas nesse caso aqui é da demência, de problemas cognitivos, que já é uma complicação de Parkinson. Nem todo paciente de Parkinson tem. E a frontotemporal. Alzheimer. Esse aglomerado que é exterior, né? Você começa aqui no hipocampo, mostrando que começa no hipocampo, perda da memória, de curto prazo, depois há um aumento, familiar de 50 a 65 anos, a vascular. Qual é o problema de irrigação sanguínea para o cérebro? Que depois de um derrame, certo? A habilidade cognitiva cai de repente, né? Quando é um derrame. Quando é progressiva, multi-infarto, né? Ou há um decréscimo com o tempo, certo? Porque aqui, peraí, acho que eu não expliquei direito. Bom, nesse caso aqui, é quando há microinfartos, infartos cerebrais. E aqui é a progressiva.
vários microinfartos. Ali, o primeiro foi de um derrame mesmo. Pressão sanguínea alta, colesterol alto, diabetes. Fatores que, com a idade, né, vão contribuindo para uma deficiência na irrigação sanguínea cerebral. Da alfa-sinucleína, aglomerado da proteína sinucleína, formando alfa-sinucleína, é o corpo de Lewis. Sintomas: desordem no comportamento do sono, problemas na inibição do movimento durante o sono fica agitado ou se debate muito, pode andar dormindo, gritar, gargalhar, chutar, socar durante o sono, porque a desordem do sono profundo, né, do RM, alucinações visuais, que inclui também, como falei para vocês, o corpo de Lewy, a demência da doença de Parkinson. Eu tenho, falando aqui, que eu ia falar é justamente isso. Tem aqui uma vizinha, que o povo diz que ela tem Alzheimer, etc., mas parece muito mais essa aqui, no caso dela, porque grita, como se estivesse tendo pesadelos, etc. A gente ouve, aí a gente já toma, os vizinhos já sabem, né, que, sei lá, tem que ser uma medicação lá pesada para se controlar. Mas, vamos lá. A frontotemporal. Começa lobo temporal, ou, perdão, frontal e temporal. Mudança de comportamento social inapropriado, impulsividade, apatia, indiferença emocional, deficiência de linguagem, tende a 40 a 50 anos, que tem um componente genético forte. E quando é causas menos comuns. A doença de Huntington, a Jacob, e trauma do cérebro. Demências reversíveis. Desordem na tireoide, deficiência de vitaminas, infecções como a de Lyme, a neurosífilis. Estou achando estranho. Está tão longo isso aqui. Ah, mas isso aí eu não vou mostrar para vocês, não. Por isso que eu estava achando estranho. Eu emendei. Mas isso aqui está muito repetido, tá? Porque aqui ele entra em detalhes da parte vascular, acidente vascular hemorrágico, né? Não, aqui está repetindo. Vamos. Continuando. Questão agora das dependências, do uso de drogas. Dependência, tá? Eu estou sentindo falta de um. Acho que eu coloquei. Espera aí.
Agora que eu só estou vendo a lista de presença. Próximo tema são os processos que levam à dependência e alguns exemplos de drogas. Alguns exemplos, né? Tanto lícitas quanto ilícitas, e qual é o que leva à dependência, certo? Continuar aqui a apresentação. Então, da dependência. A base biológica do prazer. Falando de dependência, eu ia falando agora desse prazer, mas do prazer. Olha, a dopamina foi descoberta na década de 1950 por Arvid Carlsson. Arvid, ele era sueco. Era um farmacologista sueco. E esses experimentos ficaram famosos. James e Peter Milner, da Universidade de McGill University, que começou a fazer experimentos com ratos e eletrodos no cérebro pouco tempo depois disso. Inicialmente, os experimentos eram para verificar qual a resposta e o comportamento dos ratos daquela estimulação por eletrodos, vários locais do cérebro. E eram estimulação elétrica de baixíssima, que não dava nem para dar choque na pele do camundongo, certo? Você vê inócua em termos de que não apresentava nenhum risco aos camundongos, tá? Eles eram choquinhos que não representavam risco aos camundongos, certo? Em vários locais do cérebro. E quando eles colocaram no núcleo accumbens, que é do sistema límbico, e nessa região próxima, o que eles observaram é que os ratos ficaram não é excitado, eles demonstraram comportamento relacionado ao prazer. Eles ficavam então, comportamentos, não me vem agora a palavra mais correta, mas comportamentos e que eles estavam gostando. Né? Que eles estavam gostando. Depois, eles fizeram o seguinte, fizeram experimentos, só que com alavancas controladas pelos ratos. E o que aconteceu? Quando o rato acionava o eletrodo para disparar na região do cérebro e no núcleo accumbens, nessa área. Os ratos, quando aprenderam a fazer isso, a acionar a alavanca para estimular o núcleo accumbens, eles se esqueciam de tudo, digamos assim. Esses ratos pararam de se alimentar, pararam de tomar água, alguns morreram dias depois de sede, porque eles ficavam compulsivamente apertando a alavanca para ter esse estímulo. Wolfram Schultz, da Universidade de Cambridge, observou, fazendo experimentos, acho que, se não me engano, nos anos já bem mais recente. Agora não me lembro qual foi, é bem mais recente, porque ele fez monitoramento por imagem, por neuroimagem. Então, ele observou os padrões de recompensa e aprendizagem em macacos. Certo? Se eu não me engano, restos. Eita, que minha água já está acabando. E
Nessa altura, já se tinha mapeado os neurônios produtores de dopamina. Tá? A gente vai, como eu falei para vocês, já tinha colocado para vocês as regiões, inclusive o núcleo accumbens é produtor de dopamina. Qual foi o tipo de experimento que ele fez? Ele estou querendo me lembrar do estímulo neutro. Foi o som. O estímulo neutro que ele usou foi sons, certo? E o estímulo não condicionado foi como o cão de Pavlov. Lembre-se da experiência de Pavlov. Estímulo condicionado a cineta, ou seja, que é o neutro para o animal, que não significa nada, e o estímulo condicionado, não condicionado, que é o que significa alguma coisa, é o alimento. Né? Que é um estímulo que ocorreria para o animal, independente de qualquer coisa, de aprendizagem. Certo? Então, no cão de Pavlov, ao tocar a sineta, que não significava nada para eles, dava-se o alimento. E o alimento significa. Depois de algum tempo, eles aprendem que, ao tocar a sineta, tem a expectativa de ter o alimento, a aprendizagem, há uma associação. E justamente os neurônios dopaminérgicos têm um papel muito importante aí. Então, o experimento dele com macacos foi um som neutro e esguichar na boca uma certa quantidade de suco de uva, bastante doce, que é agradável para esses macacos. Depois de algum tempo, só de ouvir o som, eles salivavam. E agora a diferença agora desse experimento do Schultz foi que ele monitorou os neurônios produtores de dopamina e há uma atividade intensa. Só de tocar o som já dispara os neurônios da dopamina. Esses neurônios dopaminérgicos, basta o som que eles são disparados. Antes, não. Antes da associação, isso não acontecia. Era o som comum. Quando era neutro, não disparava os neurônios dopaminérgicos. Quando o som passa a ser um condicionado ao alimento, né? Estímulo condicionado ao alimento, antes do alimento mesmo, eles já estão disparando. Então, o que acontece? É que, justamente, esse sistema de recompensa do cérebro faz parte do processo de aprendizagem, certo? Porque o que a gente tem aí, que é a expectativa da recompensa, né, que o animal aprende que aquele comportamento dele, etc., vai ser prazeroso. Ele já aprendeu que aquilo está associado ao prazer, certo? Então, toda essa não basta, olha, não precisa vir a recompensa, basta a expectativa da recompensa. A expectativa da recompensa em si ajuda na formação de hábitos, a mudança de comportamento, seja, aprendizagem para ação. Não é só o prazer, é também o condicionamento. E isso é muito importante em termos da dependência. Porque as drogas de dependência, lícitas ou ilícitas, estimulam neurônios dopaminérgicos. A droga se apropria do sistema de recompensa do cérebro. Em todas as situações, as chamadas drogas de dependência química, elas estimulam os neurônios dopaminérgicos, digamos assim, sendo algo exógeno, sendo algo de fora do organismo, estimulando aqui no cérebro, no sistema de recompensa. É como ele fala, ela se apropria, ela sequestra o sistema de recompensa do cérebro.
esse sistema dopaminérgico, que é o que seria usado para a aprendizagem, para o comportamento, para a gente fazer uma coisa, sentir o prazer, então quer repetir. Mas daí fazer essa coisa significa ingerir uma substância, certo? E quer repetir, né? Acaba mais do que isso, porque ela se apropria, porque deixa, depois de algum tempo, de haver prazer. A pessoa, a droga simplesmente se apropria mesmo vamos ver aqui mais. A Nora Volkoff, que é Instituto Nacional do Abuso de Drogas nos Estados Unidos, fala que não é mais o prazer só, que ela estudou muito tempo casos de dependentes e que a questão mais também do reforço comportamental positivo, ou seja, de aprendizagem, certo? Também é muito importante, porque o nosso cérebro inconscientemente aprende e tem que desaprender também. Então, não é apenas o prazer, são as situações também em que as circunstâncias, por exemplo, uma pessoa um fumante, basta ele sentir o cheiro do fumo, do cigarro, e dá vontade de fumar, sente o desejo. Então, esse reforço positivo estimula o nosso desejo a fazer alguma coisa. Ou basta estar numa situação em que ele costumava estar, em que houve o uso da droga, que desperta o desejo de usar de novo. Aí é o grande problema da recaída, certo? Tanto é que esse pesquisador Lee Robbins, ao pesquisar veteranos do Vietnã dependentes, teve um caso que ele estudou de veteranos do Vietnã que eram dependentes de heroína, e de heroína de alta qualidade, que foi muito fácil deles se livrarem da dependência ao voltarem para os Estados Unidos, certo? Porque eles não tiveram mais o reforço comportamental positivo nos Estados Unidos por mudarem totalmente de ambiente, certo? Porque mudou totalmente de ambiente, certo? Eles aprendem, ou seja, o uso da droga foi condicionado àquele ambiente que eles tinham no Vietnã, certo? E é lógico que existe a dependência química, mas nesse caso aqui foi muito mais fácil para esses soldados se livrarem da dependência, não terem a recaída, né? Cadê o que tem aqui? Via dopaminérgicas. Certo. Principais regiões cerebrais com dopamina: a área tegmental ventral e a substância negra. Certo? A área tegmental ventral processa seus neurônios para hipocampo, relacionado com a memória, a amígdala, que orquestra as emoções, o núcleo accumbens, dos ratinhos lá que foram estimulados, região do estriado que medeia o impacto das emoções, e córtex pré-frontal, vontade e controle sobre a amígdala, formando o chamado sistema límbico, o principal responsável pelos processos emocionais do nosso cérebro. Ou seja, em que também é o nosso grande centro do prazer e da recompensa. Eu falei. Então, dependência via dopaminérgica mesolímbica. O sistema límbico é o principal responsável pelo processo emocional do nosso cérebro, repetindo isso, né? Aqui a dopamina desempenha importantes funções em vários comportamentos emocionais.
é o controle do sistema de recompensa do cérebro, quando são feitas ações que o nosso corpo avalia como benéficas, a dopamina é liberada nessa via, criando uma sensação subjetiva de prazer, que nos leva a repetir tais comportamentos. Esses comportamentos vão desde o biologicamente programado, o biologicamente programado, perdão, como matar a fome e a sede, até as que são exclusivamente sociais e aprendidas. Vamos lá, perdão. E as vias dopaminérgicas. Dopaminérgica nigroestrial, tuberoinfundibular, dopaminérgica mesocortical e a mesolímbica, essa verde. A mesolímbica é extremamente importante para justamente para o processo de vício, né? Essa verde aqui, o que temos aqui, 2, a área tegmental ventral, 3, a amígdala, certo? A substância negra, que é o 1, núcleo accumbens, o 4, ela vai aqui, a mesolímbica daqui até o 4, certo? 5, região do estriado, em que tem o hipocampo, e aqui o córtex pré-frontal, né? Isso aqui é integrado para haver a consciência. Peraí. De novo aqui, via de recompensa cerebral. Eu acabei repetindo um pouquinho aqui. Pronto, essas regiões que a gente falou. Área nigroestriada. Dopamina. Transportadores, etc. Aqui. E depois vamos ver especificamente álcool, heroína, nicotina, os efeitos, tá? Cocaína. Nessa animação ele colocou cocaína como bloqueador dos transportadores da dopamina. A metanfetamina, além de bloquear os transportadores da dopamina, estimula a liberação de mais ainda. Ele mostra que ele acaba estimulando mais ainda a liberação. Metanfetaminas.
Olha, um outro tipo. Espera aí, um instante. Quero ver uma coisa aqui. Tabaco, opioides, café. No intervalo, eu vou ver uma coisa aqui que eu estou sentindo falta de um vídeo, de uma animação. Mas um mecanismo geral aqui sobre a recompensa, a partir desse aqui. Uhum. Vamos botar aqui. Do slide atual. Olha, continuando, vamos falar logo dos canabinoides e dos canabinoides, né? E os receptores, que nós temos endocannabinoides e fazem parte da modulação dos neurônios, certo? Aqui, de plantas com canabinol, tetraidrocannabinol, e os endógenos com anandamida e 2 araquidono 2-araquidonoil glicerol. 2-araquidonoil glicerol. Mas adiante tem um mecanismo direitinho para vocês. Aqui, certo? O efeito dos endocannabinoides é um efeito de modulação negativa dos, da atividade dos neurônios. Tá? Não, também aqui desse canal Alila. Maconha, cannabis sativa. Várias formas de se consumir, inclusive com ingestão alimentar. Tetraidrocannabinol e os canabinoides. E derivado. Tem os canabinoides, como THC, e os endocannabinoides, como a anandamida. Então, existe um sistema endocannabinoide. Né? E para que ele serve? Aqui nessa animação da. Vou mostrar para que ele serve. Certo? Sendo estimulado. Isso aqui funciona como um modulador negativo. Receptor canabinoide. Aqui é o neurônio pós-sináptico endocannabinoide. Ao fazer isso acontecer, ou seja, o neurônio pós-sináptico é como se ele estivesse avisando: olha, a gente aqui já trabalhou o suficiente, já estamos sobrecarregados. Então, ele bloqueia o neurônio pré-sináptico, certo? O pós-sináptico responde ao pré-sináptico para aliviar. Então, funciona na modulação da dor, para o sinal de dor, para a dor quando estiver muito intensa, redução do estresse, porque diminui a atividade daquele neurônio quando eles já estão trabalhando demais, né? Diminui o estresse, a modulação do estresse, né? Regulação
Do humor também, porque contribui para o neurônio, estimular o neurônio dopaminérgico, ele estimula por inibir neurônios que são inibidores dos dopaminérgicos. São os hormônios, neurônios inibidores da dopaminérgica, como que usam GABA. Outras funções. Tem função na memória, na aprendizagem, no apetite, no sono, funções imunes, na fertilidade. Mas, vamos lá, por que pode ser? O que acontece é que esse sistema natural, certo, endocannabinoide, quando há o consumo de algo externo, exógeno, acaba como ele mostra aqui na animação, certo, que aumenta em muito a atividade do endocannabinoides, vai ter esse reforço, né, digamos assim. Efeitos a curto prazo, que é a perda de reflexo, etc. Esquecimento, também memória, aprendizagem. O consumo, o fumo, usando né, fumaça, tem todos os problemas que... Olha, ingerir fumaça para os pulmões não é saudável. Fumaça não foi feita para entrar nos pulmões. Ou os nossos pulmões não foram feitos para respirar fumaça. Porque fumaça, como a mesma coisa do tabaco, tem um monte de componente tóxico ali, certo? Que com longo prazo não... A longo prazo, os efeitos de longo prazo. Fala do efeito de longo prazo, coloquei para vocês, há perdas, há déficit cognitivo também, por conta do, digamos assim, os neurônios vão sendo desligados mais do que deveriam. Mas vamos lá. Mas há uso medicinais de canabinoides, né? Desculpa, essas vezes, marihuana, vamos lá, para voltar aqui. Eu estava no... Vou clicar aqui um pouquinho a mais e pulo para outro slide. Cadê os... Olha, canabidiol está sendo usado até para o tratamento de alguns problemas neurológicos e para controle, por exemplo, de convulsões e para alívio também dos efeitos adversos da quimioterapia. Então, tem vários, tanto do THC quanto do efeitos do álcool. Isso eu tinha mostrado para vocês. Vamos lá. Sim, são neurônios GABAérgicos, né? São neurônios inibitórios. Mas provoca aumento da dopamina. Então, realmente dá a sensação de euforia, prazer. Eu atuo na dopamina e elevação da dopamina.
Cadê meu ponteiro? Aqui era para adiantar. Vou falar aquela mesma coisa, para não estar repetindo. Inibitórios e excitatórios. Né? Os neurônios podem ser inibitórios ou excitatórios. O normal seria o equilíbrio dos processos inibitórios e excitatórios do cérebro, dos neurônios do cérebro. Mas o efeito imediato do consumo do álcool, né, do etanol, é a atividade inibitória predominar em relação à excitatória. Daí vai depender da dose. Os efeitos do GABA, perdão, do álcool no GABA, justamente dos receptores GABAérgicos, certo? Que abrem para aumenta a diferença. Isso, né, o etanol reforça o efeito GABAérgico, aqui aumentando mais ainda, reforça essa entrada de íons cloreto dentro do neurônio, isso faz com que haja uma hiperpolarização e também no receptor de glutamato. O receptor do glutamato, ele permite a entrada de sódio e cálcio, certo? E o álcool fecha ou prejudica essa entrada do positivo. Ele reforça a entrada negativa e prejudica a do positivo, o que faz com que os neurônios não disparem. Né? E o consumo depende da dose, né? Pode chegar ao coma alcoólico, depende de outras coisas também, né? Mas com o tempo, uma pausa aqui, o que acontece é que a curto prazo o efeito imediato, né? Como colocado aqui para vocês, o álcool vai predominar a atividade inibitória em relação à excitatória. Mas, a longo prazo, para compensar o nosso cérebro, começa a estimular os, os, os receptores e a atividade excitatória para compensar. E o que acontece? Quando a pessoa para de beber, certo? Ela vai ficar super excitada. Certo? Que é uma resposta adaptativa do sistema nervoso. Vai equilibrando, porque aumenta a inibição e o sistema nervoso tende aí para dar mais para ter, ele tem que consumir mais para ter aquele efeito de inibição que tinha antes. E quando não consome, o álcool está aí é síndrome de abstinência, certo? Tremores, suadeira, alucinação, agitação, confusão. E dano cerebral com o tempo também. A longo prazo. Pronto. Tem horas. Agora vamos falar para terminar. Essa
cigarro, né? Nicotina, certo? Não vou primeiro falar aqui, que esse é geral, só que ele é muito específico, essa figura. Agora é feito na nicotina, certo? O vício em tabaco, o principal é a nicotina, mas não só tem a nicotina. E é dopaminérgico, estimula centro de recompensa também. Antes de dar um intervalo, vou falar. Depois disso, a gente dá um intervalo. Do mesmo jeito que o sistema vai se adaptando e requer uma irritabilidade, ansiedade, depressão, quando sintomas de dificuldade de dormir, aumento do apetite, tensão. E outras substâncias contribuem para a vício no fumo, no tabaco, como o acetaldeído, especialmente entre adolescentes. Em jovens, né? Quanto mais jovem, pior. É muito mais porque contribui para aumentar o efeito. Também está componente genético, certo? Então, tem gente que metaboliza mais rápido que os genes candidatos a serem dopamina, receptores de dopamina, são genes, é uma lista de genes para contribuir para o fator genético. Nossa, aí nesse vídeo ela está fazendo uma comparação entre cigarro comum e o charuto, que realmente a absorção é muito maior quando a gente traga, mas a absorção sim na boca. E como o charuto tem uma quantidade muito maior, cada volume, né, da própria fumaça. E comportamentos, fatores comportamentais, como a ritualística, o ambiente, tudo isso tem a ver com a aprendizagem, né? O que gera a vontade de fazer. E que muita coisa da drogadição tem a ver com a falta de controle comportamental, que a pessoa não consegue mais se controlar. É. Aí você sabe, doença no pulmão, de câncer, doenças cardiovasculares, todos os fatores de risco, né, durante a gravidez, retardo do crescimento fetal. Então, isso aí todo mundo já sabe, né, que é uma causa, é um fator de risco para uma série de problemas de saúde. E o tratamento, né, terapias comportamentais, tem que ter muita psicoterapia também. E a nicotina gera uma dependência realmente muito forte mesmo. Eu que já convivi com gente, né, porque eu nunca fui fumante, mas a nicotina aí tem que haver mais indicado mesmo é ter esses adesivos de nicotina que vai
aliviando com o tempo dessa dependência, e também o de comportamento, para não deixar de aprender a fazer essas associações positivas entre ambiente e comportamento e o ato de fumar, para realmente controlar o impulso. Olha, o próximo slide sobre opioides, certo? Vai estar muito cansativo ficando assim, certo? Vou dar um intervalo. Opioides e até que a gente está indo rápido, relativamente rápido. Tem opioides, café, que não é dopaminérgico, é outra história. Opioides e café não são dopaminérgicos, tanto, certo? Tem outro mecanismo assim, no opioide, no café que não é mesmo, cafeína. Desculpa. E uma coisa realmente mais complexa, mais complicada, são os mecanismos de sentidos, certo? São os mecanismos de sentidos. Eu vou dar um intervalo, certo? Para a apresentação. Vou interromper a gravação para a gente dar um intervalinho de 15 minutos.